da evangelização. Nós vamos iniciar mais um estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Eu preciso explicar para vocês que esse vídeo, ele trata sobre espírito e matéria. No entanto, ele é mais indicado para a turminha a partir de 9 anos, tá? Então, porque eu vou explicar alguns elementos que pode ser que as crianças menores não consigam entender. Então, para a gente iniciar, nós vamos fazer a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer pela nossa vida, pela oportunidade que estamos tendo de aprender, agradecer pela família que temos, agradecer pelas oportunidades de crescimento e pedir a Deus que nos proteja e nos oriente em todos os momentos de nossa vida. Obrigada, Pai, e que assim seja. Bem, então, voltando ao nosso assunto, que é sobre espírito e matéria. O que é matéria? A gente tem que pensar o que é matéria. Segundo o Livro dos Espíritos, matéria é tudo aquilo que a gente pode tocar, sentir, cheirar, tá? Eu pus alguns exemplos para vocês. Plantas, uma escova, uma fruta, o próprio corpo humano é feito de matéria, os elementos do universo, o planeta, o sol, as estrelas, tudo é feito de matéria. E do que é feito essa matéria, né? E aí, então, os cientistas, eles estão sempre pesquisando, procurando entender o porquê das coisas e como as coisas são feitas. E aí nós vamos dar um exemplo para vocês, que é a água. Do que é feita a água? E os cientistas descobriram que a água ela é feita de moléculas. São 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Isso já foi uma super descoberta. Mas do que é feita as moléculas? Lembre, os cientistas querem sempre entender as coisas. E eles começaram a pesquisar e descobriram que as moléculas são feitas de átomos. Então, todos os elementos que existem, toda a matéria que existe, ela é feita de átomo. Até mesmo a energia que nós produzimos, né? Até existe a energia atômica. E até um tempo atrás, alguns anos atrás, se achava que o átomo era a menor partícula que existia no universo. Mas lembre-se, os cientistas, eles não descansam, eles estão sempre querendo entender mais. E eles descobriram que o átomo era divisível. Quer dizer que o átomo não era a menor partícula. Dentro do átomo existiam outras partículas, que são as partículas de prótons, nêutrons e elétrons. São outras partículas menores ainda que o átomo. Até hoje a gente sabe que essas são as menores partículas que existem. Provavelmente daqui a alguns anos nós teremos outras descobertas. E aí os cientistas ficaram pensando, mas da onde que vêm os prótons, os elétrons e os nêutrons? E eles estão ainda nesse questionamento e nessa pesquisa. Mas os espíritos trazem para nós uma explicação, né? Através de Allan Kardec, nós temos uma explicação de onde vêm esses elementos todos. E nós vamos cair na seguinte questão, que existe Deus, que é o Criador de tudo. Tá? Deus criou a matéria e criou o espírito. Matéria e espírito são elementos diferentes, certo? Da onde vem essa matéria? Vem de um outro elemento chamado fluido cósmico universal, que também foi criado por Deus, esse fluido. Só que isso a gente vai estudar numa outra ocasião. E o espírito, que também foi criado por Deus,
ele vem de um princípio inteligente universal. Só que isso também é assunto para um outro dia. O que é importante a gente saber é que existe Deus, que é o máximo, que é o princípio inteligente supremo, que nós até já estudamos sobre isso. E Deus criou a matéria e o espírito. Isso forma uma trindade, Deus, espírito e matéria. Portanto, o nosso corpo, ele, se não houver um espírito dentro dele, ele é apenas um aglomerado de moléculas, certo? No entanto, se nós juntarmos a esse corpo um espírito, nós fizemos a união do corpo com o espírito, nós teremos os seres humanos, que somos nós. Nós somos espíritos, somos uma inteligência encarnada. O que quer dizer encarnado? Num corpo. Quando esse corpo perde a vida, ele se torna apenas uma matéria e o nosso espírito, que é imortal, sai dele, se desprende dele. Tá certo? Então, hoje eu conversei um pouquinho com vocês sobre o que é espírito e matéria, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa explicação, que forma a trindade universal, que é Deus, Espírito e Matéria. Nós vamos encerrar a nossa evangelização fazendo uma prece de agradecimento. Peço para vocês fecharem os olhos, pensarem em Deus, em Jesus, e vamos agradecer pelos ensinamentos que tivemos. Que Deus possa estar sempre nos protegendo, nos amparando, nos intuindo com bons pensamentos, eliminando de nós aqueles vícios, eliminando maldades, que em nós possa reinar apenas a paz e a harmonia. Obrigada, Pai, e que assim seja.